Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é dia 18 de dezembro, quarto domingo do Advento, ano A. O evangelho de hoje nos conta sobre o sonho de São José. E será que São José não quis abraçar a vontade de Deus? Será que ele teve medo? Porque lá no evangelho nos diz que ele abandonou Maria, pois não queria denunciá-la. Vocês já pararam, para pensar? Não é um pouco estranho José não querer denunciar Maria, né? Às vezes a gente pensa algumas coisas erradas, até por causa de uma tradução que não está correta, do grego original para o português. Então, vamos entender um pouco a história, né? Primeira coisa, não temos dúvida alguma de que ali haviam dois santos, aliás, um santo e uma santíssima, acima de qualquer anjo e de qualquer santo, Nossa Senhora. Meus irmãos, um santo pode esconder a santidade de uma pessoa comum, como nós, como eu, por exemplo, mas não pode esconder a santidade de outro santo. É claro e evidente que São José sabia da santidade de Nossa Senhora e Nossa Senhora também sabia da santidade de São José, né? Então ali, aquela teoria que muitos dizem, né, que José suspeitou de Maria, isso é totalmente infundado, né? Quando Maria contou para José que estava grávida por ação do Espírito Santo, algumas pessoas dizem: "Ah, São José não acreditou em Maria", né? Isso é uma mentira deslavada, porque é claro que São José conhecia a santidade de Maria e nunca iria imaginar que ela ia ter uma traição, né? Então, esse ponto está por água abaixo, né? Mas muitos pensam assim: ah, foi uma fraqueza de São José. Que, aliás, São José era humano e ele até poderia ter tido uma fraqueza, né? De, sei lá, duvidar ou não querer assumir aquela situação toda, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho. Primeira coisa, não era problema nenhum perante a sociedade se Maria estivesse grávida, mesmo que fosse de São José. Por quê? Na época de Jesus, o casamento ele era dado em duas etapas. A primeira etapa é onde era firmado o contrato de casamento. E a partir daí, os noivos, né, eles ficariam noivos a partir da assinatura desse contrato. Por isso que diz na Bíblia que Maria estava noiva de São José, porque eles já tinham assinado o contrato entre os pais, né? E depois ocorre um segundo momento, onde existe a cerimônia, que o noivo pega a noiva na casa dos pais e a leva para sua casa, né? Mas, a partir da assinatura do contrato de casamento, ou seja, quando eles já são noivos, o noivo já tem o direito de, se ele quiser, dormir com a noiva. Ou seja, a partir do momento que eles são noivos, se a noiva ficar grávida, não é nenhum problema. Não é que nem na nossa sociedade hoje, que até casar de papel passado e na igreja, se ficar grávida, realmente é um problema sério, né? É que a sociedade hoje está tudo normal, né? Mas não é normal, né? Naquela época, não. Ou seja, se São José já tivesse dormido com Nossa Senhora e ela ficasse grávida, não era problema algum. Tanto é que nós não vemos passagem nenhuma na Bíblia de quando as outras pessoas descobriram que Maria estava grávida, que foi um escândalo. Até porque quando ela foi visitar Santa Isabel estava de 6 meses, né, de gestação, Maria estava com 3 meses. Isabel em nenhum momento disse: olha, como é que aconteceu, hein? Porque você não podia, né? Não, então assim, não seria escândalo nenhum se Maria estivesse grávida de São José. Então não teria por que São José
falar assim, nossa, né, a gente teve relação antes do casamento. Isso não existe. O grande problema, irmãos, é que existe uma tradução que não foi muito correta, né? Na Bíblia diz o seguinte, que São José abandonou Maria, pois não queria denunciá-la. Isso passa para a gente uma ideia de que ele iria falar que o filho não é dele e que se ele denunciasse seria um adultério e Maria poderia ter sido apedrejada. Isso não é verdade. O verbo original em grego nos diz que foi empregado o verbo deigmatise. O verbo deigmatise não é denunciar, ele significa expor. Vou dar um exemplo. Esse mesmo verbo deigmatise foi usado na carta de São Paulo aos Colossenses, que dizia sobre um general que ganha uma batalha. Então, ou seja, um general que ganha uma batalha e conquista uma terra, o que ele fazia? Ele pegava o rei daquela terra que ele acabou de conquistar e ele trazia para a cidade e ele colocava esse rei num carro fechado, né, como se fosse uma jaula, e ele expunha o rei para o povo ver: olha, eu sou o general e eu conquistei esse reino e eu estou expondo o rei para que vocês vejam, né? Então o verbo deigmatize, ele significa expor, ou seja, São José abandonou Maria porque ele não quis expor Maria. Tá, aí você me pergunta, mas André, expor a quê? Né? Essa fica a grande questão, né? Muitos podem pensar assim, ele não queria expor Maria porque ela estava grávida, né? Isso a gente já viu que caiu por terra, né? Na verdade, São José, logicamente, acreditou em Maria. E se ele acreditou em Maria, ele sabia que Maria estava grávida sob a ação do Espírito Santo e mais ainda, ele sabia que Maria estava grávida do Filho de Deus. E São José, muito esperto e santo como ele era, ele sabia que uma hora ou outra todos iriam saber que Maria estava grávida do Filho de Deus. E São José não quis assumir a autoria paterna de um filho de Deus. Simplesmente foi isso que aconteceu. Veja, ele não queria expor Maria ao ridículo na cabeça de São José, de falar assim: Maria está grávida sob a ação do Espírito Santo e o que ela traz no seu ventre é o Deus encarnado. Iam falar assim: tá bom, São José, e você é o pai de quem então? Se ela está grávida sob a ação do Espírito Santo e ela traz no ventre o Filho de Deus. Percebem que ia ficar uma história um pouco confusa? Por quê? Maria ia estar grávida e claro que junto com São José iria falar o quê? Eu sou o pai. E mais tarde, São José sabia que todos iam descobrir que aquele filho era filho de Deus. Então veja a situação. São José não quis expor Maria ao ridículo de falar que ele era o pai. São José não se achou digno de falar que ele seria o pai do Filho de Deus. Olha que realidade maravilhosa de um santo maravilhoso. E que muitas vezes a gente pensa, não, ele teve medo, não, ele não acreditou em Maria. Nada disso, nada disso. Ele só não quis, vamos fazer uma historinha aqui, né? Alguém pinta um quadro maravilhoso. Aí você vai lá, mata o pintor e fala, quem pintou fui eu. São José não quis isso. São José não se sentiu digno de falar que ele seria o filho, o pai do Filho de Deus. Então José não quis expor Maria a este ridículo e abandonou Maria nesse ponto. Mas o anjo, em sonho, disse: José, né, acolhe Maria e tipo assim, viu?
Jesus precisa de um pai aqui na terra. E você vai ser o pai de Jesus. Né? Então, ou seja, olha que mensagem bonita para essa última semana, para a gente preparar o Natal. Meus irmãos, o que eu vejo na maior graça da encarnação, claro que a maior graça é porque Jesus veio nos salvar, mas uma mensagem subliminar para isso. Deus sempre foi Deus, sempre será Deus, imutável, e ele não precisava salvar a humanidade, porque a humanidade salva ou não, Deus seria Deus do mesmo jeito, né? Mas Deus quis salvar a humanidade. Isso chama-se caridade. O amor de Deus, o grande segredo do amor de Deus é fazer tudo por amor e não por interesse. Deus não tinha nenhum interesse em salvar a humanidade. Ele quis nos salvar. Nós nos perdemos com o pecado original e ele quis nos salvar. E mais além, ele quis precisar das criaturas para nos salvar. Esse é o maior mistério. Ele quis precisar de Maria, a sua criatura mais perfeita, a sua criatura que ele depositou mais amor, mais caridade. Mas ele quis precisar por um mistério insondável, como nos diz São Luís Maria Grignion de Montfort. Um mistério mais insondável da humanidade é Deus precisar de uma criatura, mesmo que perfeita fosse, para nos salvar. E Deus, feito homem, não precisava de um pai aqui na Terra. Ele já tinha uma supermãe, mas Deus quis precisar de um pai. E pelo jeito ele escolheu muito bem São José. Segundo a Bíblia, um homem justo, né? E que não se viu digno de ser pai do Filho de Deus, mas assumiu a paternidade terrena por uma ordem, pelo mensageiro de Deus. Que grande alegria, irmãos, podemos deslumbrar esse grande mistério nessa última semana. Ânimo, força, vamos fazer essa última semana, fazer bastante penitência, meditação, oração, para nos prepararmos para receber aquele que veio ao nosso encontro e quis precisar de Maria e de São José para nos salvar. Uma ótima semana, prepare-se para o Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria.